Há bocado, boa noite, há bocado o Dário perguntou-vos qual é que era o livro e não pareceu que estivessem muito seguros do livro. Mas, para aqueles que não estão muito seguros, o livro é Colossenses, a Epístola aos Colossenses. São 4 capítulos e vamos começar por uma introdução, como eu faço sempre. Esta epístola pode ser comparada àqueles limites das autoestradas. E já me aconteceu, há uns anos atrás, quando fazia uns cursos em Madrid, e volta e meia tinha que viajava cedo lá às 6 da tarde e chegava aqui à meia-noite. E fazia 6 horas de rajada. A minha mãe não sabe, mas aquelas faixas de rodagem das autoestradas salvaram muita vez, com o barulho daquelas faixas que fazem aquele barulho. Até eu acordava e aquilo libertava-me e ia-me espetando. Então, e eu parava, comia um belo pincho de tortilha que eles fazem muito bem em certos sítios e um belo café e despertava e continuava e aquelas faixas ajudaram muito. A Epístola aos Colossenses são como estas faixas de alerta. Vão servir para que aos Colossenses atinar o caminho e não sair da faixa de rodagem. E estas faixas de rodagem, esta linha, que eu não sei o nome técnico desta linha. Linhas sonoras. Obrigado. As linhas sonoras, eu estava desconfiado que alguém saberia. Bandas, isto é muito bom, isto está perfeito, mas bandas sonoras é perfeito. É o que nós precisamos também, esta Epístola aos Colossenses, é uma verdadeira banda sonora, não musical, mas uma banda sonora, para nós percebermos o que é que devemos fazer, o que é que nós não devemos fazer, e quando estivermos a escorregar, aquilo apitar por todos os lados, para nós sabermos onde é que nós não devemos ir. A igreja em Colossos estava sob ameaça de se desviar. E por isso Paulo escreve-lhes esta carta. Ela estava a ser ameaçada por 2 coisas. Um conjunto de legalistas e de heresias legalistas que faziam depender a salvação e faziam depender uma fé bem-sucedida de obras legais ou legalistas, de circuncisões, de obediência à lei mosaica, etc. Constantemente nas epístolas de Paulo ataca estes que são extremistas e legalistas, e mais uma vez este problema continua aqui, ok? Estava a fazer a igreja a querer derrapar, e daí aquela comparação com as bandas sonoras, ok? Mas não só, havia aqui outra ameaça que é nova, chamada dos místicos gnósticos. Era um conjunto de indivíduos que defendiam várias verdades que são mentiras, que defendiam várias coisas. Eles defendiam que aquilo que é material está tudo contaminado. Só o imaterial, só o espiritual, só o intangível é puro. Defendiam que o Senhor Jesus Cristo não era Deus, teve durante algum tempo alguma capacidade divina que depois foi retirada. Isto é perigoso e, como vamos ler, Paulo ataca todos estes detalhes e responde a todas estas infâmias nesta epístola. E por isso eu digo, esta epístola é uma verdadeira banda sonora para evitar desvios. Tanto quanto sabemos, eu não vou dizer que foi ou não foi, aparentemente Paulo nunca foi a Colossos. Ok? E aparentemente ele não estabeleceu a igreja em Colossos. Talvez tenha sido Epáfras, e já vamos ver porquê. Mas sabemos que foi, eu não sei se foi ou se não foi, aparentemente. Mas sabemos que foi a Éfeso. E Éfeso estava a 130 km de Colossos. Éfeso, uma zona mais litoral, Colossos, uma zona mais interior. É como se Paulo tivesse ido à Quinta do Conde e Colossos era Évora. Estão a perceber? Mais para dentro. Sabemos que Paulo passou 3 anos em Éfeso. E acham mesmo que Paulo, quando passa 3 anos da Quinta do Conde, ele ia só ficar pela Quinta do Conde? Ele não fazia uns rasgos a Salvaterra de Magos, a Évora, a Coruche, dava uma voltinha por aqui. Eu acredito que sim. Mas, mesmo que não tenha ido, o Evangelho ecoou na zona. Sabemos que quando Paulo esteve em Éfeso, Epáfras o visitou. E Epáfras era natural, sabem de que zona? De Colossos. E provavelmente terá sido Epáfras a começar o trabalho em Colossos. Ok? Devido às heresias legalistas e os movimentos gnósticos que já vos expliquei, na visita de Epáfras a Roma, quando vai visitar Paulo preso a Roma, ele transporta estes perigos,
estas preocupações do próprio Epáfras. Imaginem Epáfras a chegar ao pé de Paulo, preso, e dizer assim, olha, como é que está Colossos? Pá, está tudo bem, os crentes são fiéis, mas agora há estes gnósticos que são doidos e estes legalistas que não se calam. E Paulo, eu vou-lhes escrever uma carta com umas bandas sonoras para que eles não saiam dos eixos. Estão a ver o contexto da epístola? Esta epístola pode ser dividida em 4 partes. Cada parte é mais ou menos um capítulo, ok? Não é bem assim, mas quase. Primeira parte, pessoal. Segunda, doutrinal. Terceira, prática. Quarta, relacional. Não cabe bem com os capítulos, mas quase, ok? Vamos começar pela primeira parte. Capítulo 1, versículo 1. E vamos ler de 1 ao 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Nós lemos aqui que Paulo orava pela igreja em Colossos. E de seguida nos explica porque é que ora. O conteúdo da oração é mais à frente. Ele vai explicar porque é que ora por Colossos. 4. Porquanto, ou seja, por esta razão, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo conhecia, possivelmente não tendo visto em carne, ele conhecia, ouvia, daquela igreja que estava a 130 km e aquela igreja estava-se a portar tão bem que ele ouvia notícias dessa igreja. E do amor que tendes uns para com todos os santos. Não é para com alguns, era para com todos. Ok? Por causa da esperança. E qual é o motivo deste amor e desta fidelidade? Porque esta igreja conhecia a esperança que lhes estava reservada nos céus. Muitas vezes nós não conseguimos ser fiéis porque não temos o conhecimento bíblico que nos dá esperança. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós percebemos motivos de esperança. E quando nós não temos esperança, não temos nada. Uma pessoa não tem esperança. Nunca investiguei as causas do suicídio, mas seguramente é perca de esperança. Quando alguém desiste de lutar é porque perdeu a esperança. E muitas igrejas são compostas por crentes que perderam a esperança. E por isso são crentes que não têm amor e são crentes que não têm fé. Estão a perceber? A qual já antes ouvistes. Como a esperança? Pela palavra da verdade. Estão a ver o conhecimento da esperança em relação com a Bíblia? Palavra essa que já chegou a vós. Como também está em todo o mundo então, ok? E já vai frutificando. Como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Agora atenção, a essa graça de Deus que ouviram, como aprendeste Epáfras. Por isso é que eu acho que o Epáfras começou aqui o trabalho. Nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro. Estão a ver? Para vós é um fiel ministro de Cristo. Agora, sabe, aqui nós temos aqui uma palavra que é frutificar. A fé deles estava a frutificar. Então a gente já conhece aquele exemplo muito simples da fruta. O que é que acontece à fruta quando não é comida logo? É atacada pelo bicho. Não interessa ao bicho. Fica estragada. Certo? Sempre que há fruto, há ataque. Sempre que uma igreja frutifica, é atacada. Deixem a fruta, não a comam. Voltem uns dias depois e vejam como é que a fruta está. Este exemplo natural, muito simples, muito básico, reflete uma experiência espiritual. Uma igreja que produz fruto é uma igreja que vai ser atacada. Porque aquilo que produz fruto, aquele doce, desperta o diabo e os seus anjos para atacarem. Uma igreja que produz fruto é atacada. E porque a igreja estava a produzir fruto, é que Paulo teve que produzir as bandas sonoras. Isto não era Corinto. Todos nós devemos ser exortados pelo caminho certo. Quer a gente se porte mal, quer esteja a portar-se bem. Se portamos mal, é preciso, não é bandas sonoras, é preciso quase a guarda para nos empurrar, dar-nos uma coça para nós começarmos a andar bem. Mas se estivermos a andar bem, precisamos de bandas sonoras para não andar mal. Ou seja, é preciso sempre algum tipo de correção. E Paulo tem o cuidado de o fazer nas epístolas, em contextos completamente distintos. Finalmente temos a oração que Paulo fez. Versículo 9. Por esta razão, então, nós também, desde o dia que o ouvimos, o amor deles, a esperança deles, não cessámos de orar por vós, para que eles não parassem, para que eles continuassem, para que o fruto continuasse, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente entre o Senhor, agradando-lhe em tudo,
continuando a frutificar em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Mais o 11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Ok. Esta poderia ser... Eu li este versículo, como é que é? Foi na reunião de jovens. Estou esquecido. Foi na reunião de jovens. Falei-vos sobre um versículo, como é que a gente pode ler depressa e depois como é que pode ler devagar. Eu li estes 3 versículos em modo David Gomes, speedy. Eu não vou dizer quem, mas no último estudo bíblico, alguém que veio dizer, não que tinha uma máquina no ouvido e que aquilo não era isso, mas que eu falava tão rápido que a pessoa não percebia metade. Portanto, eu peço desculpa, eu vou procurar falar mais devagar para que todos percebam. Estes 3 versículos, eu li estes 3 versículos em modo speedy. Porque estes 3 versículos são praticamente uma oração que nós podíamos fazer todos os dias para qualquer pessoa. Estes 3 versículos, o 9, 10 e 11, podia ser a oração de nós para os nossos filhos, podia ser a oração para o nosso cônjuge, podia ser a nossa oração para qualquer membro da igreja. É uma oração multiusos, porque toca em tudo. Leiam com calma depois o 9, 10 e 11 e vão perceber isso. É uma oração completa, para que eles possam conhecer a vontade de Deus, ok? Eu vou só escalpelizá-la um bocadinho. Para que achas do conhecimento da sua vontade, e conhecendo a vontade, eles possam andar dignamente, para que possam frutificar, para que possam crescer no conhecimento de Deus, e nessa onda possam ter força, paciência, longanimidade e alegria. Conhecem uma oração tão contida, que se tão boa quanto esta? Poderá haver mais algumas, mas não são muitas assim. E, portanto, esta é uma verdadeira oração. Agora, só que quanto isto só quero dizer uma coisa, porque isto é um voo. Está aqui a dizer a palavra frutificar em toda a boa obra. Não há fruto sem vontade de Deus. Leiam antes. A vontade de Deus era necessária para que houvesse fruto. Eu vou produzir resultados. Não há resultados sem a vontade de Deus. Sem a vontade de Deus nunca há fruto. Ok? Sem a vontade de Deus não é possível vivermos com força, paciência e alegria. E sem a vontade de Deus não se pode conhecer Deus. A passagem começa com a vontade de Deus e depois tudo o resto vai de seguida. Como se fosse uma consequência da vontade de Deus. Eu queria destacar nesta oração uma palavra, conhecimento. Ela é repetida 2 vezes e depois temos a palavra sabedoria e inteligência espiritual, a tal IE que eu vos falei há um tempo. Ok? E estas palavras não são escolhidas ao acaso. Qual era o movimento perigoso que estava naquela altura a bater na porta de Colossos? Os místicos gnósticos. Sabe o que quer dizer gnóstico? Vem da palavra gnosis no grego, que significa conhecimento. Esses tipos intitulavam-se como sendo os detentores do conhecimento. Eles, quando chegaram, eles eram o último grito do conhecimento. Era aquela nova tendência. Estes tipos sabem de tudo. São os conhecedores de tudo. Percebem o que é que Paulo carrega no conhecimento tantas vezes aqui? Como se estivesse a dizer, meus amigos, o último grito do conhecimento é o que eu vos vou dizer. Não é cá os gnósticos. O conhecimento, a sabedoria, a inteligência espiritual, o conhecimento, a sabedoria, a inteligência espiritual, não vem dos gnósticos, vem do que eu vos vou dizer aqui. A repetição da palavra conhecimento, de todo o conhecimento, da sabedoria, é de tal modo repetida nesta epístola, que deve-se como combate aos gnósticos. Ok? O verdadeiro conhecimento vem de Deus. Ok? O diabo é muito astuto, sabem? Ele utiliza as mesmas palavras que nós. Ele utiliza a palavra amor, mas não significa o mesmo amor que Deus dá. Ele utiliza a palavra conhecimento, mas o conhecimento que o diabo nos quer dar não é o conhecimento que Deus quer dar. Ele utiliza a expressão nascer de novo até. Vê-se no mundo, tens de nascer de novo. Mas não é o nascer de novo que Deus incute. E o diabo é perigoso, porque usa as mesmas palavras que a Bíblia usa, mas com diferentes significados. É como se ele tivesse o mesmo vocabulário, mas um diferente dicionário. O diabo tem o mesmo vocabulário que nós, mas um diferente dicionário. Atenção às palavras que são iguais e que o mundo vende. Estas citei 3. E as pessoas vão atrás delas. Mas o que quer dizer não é a mesma coisa que a Bíblia quer dizer. Mesmo vocabulário, diferente dicionário. Ok? Isto é a parte pessoal da intercessão pessoal. Capítulo 1, por isso é que eu não disse que era de 100% dos capítulos. Capítulo 1, versículo 15 ao 20. O qual, Jesus Cristo, porque fala do Filho do seu amor no versículo 13, ele continua, Jesus Cristo, é a imagem de Deus invisível, o primogénito de toda a criação.
Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do grado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Vamos dedicar-nos um pouco sobre estes 3 versículos, ok? Este primeiro capítulo, eu diria que é o esqueleto de toda a carta, ok? O resto é importante, mas este primeiro capítulo é o esqueleto de toda esta epístola. Há aqui uma palavrinha muito importante, que é a imagem. Versículo 15, o qual Jesus é a imagem do Deus invisível. No grego, esta palavra imagem eu não sei bem, mas há alguma coisa como icon, que dá a palavra em português icon. A palavra icon é a palavra que está associada a esta palavra imagem. O que Paulo está aqui a dizer, Jesus Cristo é o ícone de Deus. É o ícone de Deus. Ao ver Jesus, quando vocês veem o símbolo da Nike, aquele certo, vocês não precisam de ver Nike escrito, basta ver o ícone da Nike. E se aparecer uma t-shirt com o ícone da Nike, vocês dizem que aquilo é Adidas, vocês conseguem perceber que aquilo é Nike. Jesus Cristo é o ícone de Deus. Eu não preciso de ter Deus escrito. Jesus, ele aponta para Deus. Porque é a mesma coisa. É o ícone. Estão a perceber? Por isso é que Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai, porque eu sou o ícone de Deus. O logo, o mini logo, aponta para a mesma coisa. Desde há muito tempo, os meus pequenos veem o M, aquele M amarelo. E saem por trás do M amarelo. Vê uma coisa assim e outras coisas mais. Aquele M amarelo é McDonald's, estão a perceber? Eles não precisam de entrar na loja. Eles não precisam de ver as batatas, nem cheirá-las. Mas veem o M e dizem logo, papá, está ali o Mac. Vê se eu caio na conversa. De vez em quando caio, não devia. Mas veem o M ao fundo, papá, está ali o McDonald's. Eles veem o ícone. E o ícone diz respeito ao quê? Burger King? Não, é McDonald's, é o ícone, aponta para a mesma coisa. Uma curiosidade, foi descoberto um manuscrito antigo, escrito por um soldado grego para o seu pai. E juntamente com esse manuscrito havia um desenho de uma autopintura desse soldado para o soldado, uma pintura que o soldado fez de si próprio para o seu pai, juntamente com a carta. E estava escrito assim, trago nesta carta em grego, um icone de mim para o pai. E era a pintura. No grego antigo. E é curioso que esta palavra icone é a imagem. É o ícone. O que é que isto quer dizer? Aquela pintura era o seu ícone. O pai, quando visse a pintura, via o filho. O pai, quando via o desenho, ele apontava para o filho. Porque foi o filho que fez o desenho dele próprio. Aquela pintura era quem? Era o amigo dele? Não, era o filho. O pai, quando via o desenho, ele via o filho. E a expressão icon, utilizada para isto, é reveladora do significado do que é que Paulo quis fazer aqui. Ele quis dizer que quando se vê Jesus, vê-se Deus, porque são ambos a mesma coisa. Eles refletem-se. Quem vê a mim, vê o Pai. Ok? Outra palavra que ia destacar aqui é primogênito, que no grego nos remete para protótipo. Muitos utilizam esta passagem para se defender a ideia que se Jesus foi o primogênito, foi gerado. Se Jesus foi gerado, não pode ser Deus. Certo? Vamos desmontar isso. Ok? A ideia por trás dessa palavra é protótipo, que se remete para o primeiro diálogo. Não só nos remete para o primeiro diálogo, mas para a primeira importância. Estás a torcer as coisas. Não estou. Eu vou provar-vos pela Bíblia com outras passagens. Primeira importância. Primeiro em poder. O que Paulo está aqui a dizer é que Jesus é o primeiro em poder de toda a criação. Não é que ele tivesse tido um princípio, porque vemos a seguir que ele é antes de todas as coisas. Paulo não é tonto. Paulo não pode dizer uma coisa e desmentir a seguir a mesma coisa. Paulo não pode dizer que Jesus foi gerado e foi o primeiro a ser gerado. E se foi gerado, houve alguém que o gerou. Para depois dizer que ele é antes de qualquer outra coisa que já existiu. Não faz sentido. Então o que quer dizer esta palavra primogênito? Protótipo, o primeiro em poder, o topo, o primeiro na hierarquia. É o que Paulo está aqui a dizer. Jesus é o primogênito, o protótipo, o primeiro, o ranking, o número 1 de toda a criação.
O primeiro em poder, a autoridade máxima de toda a criação. Não necessariamente aqui. Não necessariamente aquele que foi gerado. Não faz sentido, pelo contexto. Percebem? Mas eu vou-vos apontar para passagens bíblicas que provam isso mesmo. Como palavras iguais têm significados diferentes. Ok? Por exemplo, nem sempre a ideia da primogenitura na Bíblia esteve associada ao primeiro gerado. Dou-vos um exemplo claro. José teve 2 filhos. Quem é que nasceu primeiro? Manassés. Depois nasceu Efraim. Ok? Nós lemos em Jeremias 31 que Deus diz que para ele Efraim é o primogênito de José. Efraim é o meu primogênito. Calma lá. Então, mas quem é que nasceu primeiro? Foi Manassés ou foi Efraim? Foi Manassés. Mas Deus diz que Efraim é o meu primogênito. Porque Efraim era o mais importante, era o mais especial para ele. O primeiro para ele. Estão a ver? Como eu não estou a inventar? A palavra primogênito associada a primeiro, mas não foi o primeiro a nascer. Porque nem sempre a palavra primogênito é associada ao primeiro nascimento. Neste caso, associada ao primeiro em poder, em afeição, em autoridade, em tudo isso. Ranking, número 1. Mas, na Septuaginta, que é a versão do Velho Testamento em grego, quando chegamos ao livro de Êxodo, e quando vemos aquela relação entre Deus e o povo de Israel, há uma passagem em que Deus diz que Israel é o seu primogênito. A pergunta que eu faço é, mas Deus gerou uma nação? Não. Deus diz, ao dizer que, que Israel é o primogênito, quer dizer que Israel está em número 1 para ele. É a nação número 1 para mim. E eu fui buscar, é como se eu estivesse a dizer, fui buscar aquela nação do meio do nada e fiz dela a coisa mais preciosa para mim. A nação mais preciosa para mim. O meu primogênito. Estão a ver? Então, se nós agora voltarmos a Colossenses e olharmos para isto e vemos que Jesus é o primogênito da criação, já não vos choca imaginar que é o primeiro, é o máximo de toda a criação. Porque essa é uma lógica constante ao longo das Escrituras. Está bem? Agora, como explicar que ele é o primogênito dentre os mortos? É simples, é a mesma coisa. De todos aqueles que passaram pela ressurreição, a ressurreição dele foi a mais importante. Está feito. Se a palavra primogênito está aqui associada como o número 1, o primeiro, ou mais importante, e como já houve outros, então, mas já houve antes de Jesus outros que tiveram morrido. A mesma coisa, que ressurgiram. Foi ou não foi? Exatamente, Lázaro e muitos outros que ressurgiram e voltaram a viver. Como é que Jesus foi o primeiro primogênito? O primogênito daqueles que dentre os mortos, que morreram e ressuscitaram. Não é isso que quer dizer. A palavra aqui primogênito quer dizer que ele é a transição da morte para a vida dele foi a mais importante de todas. A transição da morte para a vida dele foi a mais importante de todas. Ele foi o primogênito, o protótipo, o número 1, o mais importante de todos aqueles que tiveram a transição da morte para a vida. Ok? Mas isto é um estudo bíblico minucioso. Tem que avançar. Capítulo 2. Continuando na parte doutrinal. Versículo 1. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós e por todos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Estão a ver que ele coloca Colossos e Laodiceia no pack daqueles que não viram o rosto de Paulo em carne. Por isso é que eu acho que Paulo não chegou a ir a Colossos, mas quem o fez foi Epáfras. Versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência. Estão a ver a questão da inteligência? Para conhecimento do mistério de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, da ciência, sempre a questão da inteligência espiritual. Sempre. Combate ao movimento gnóstico. Como se tivesse Paulo a dizer, meus amigos, o verdadeiro conhecimento advém das Escrituras e não advém desses movimentos. A verdadeira sabedoria vem disso, não vem do resto. Versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Mais uma vez, Paulo preocupado com os ataques externos. As bandas sonoras, estão a ver? Este livro é uma repetição constante de bandas sonoras. Versículo 10. E estáis perfeitos nele. Nós estamos perfeitos em Cristo. Há um pregador que eu gosto muito de ouvir, e muito embora discorde de algumas coisas que ele defende, que é o Skip Heitzig, e ele quando começou o trabalho numa igreja, ele foi gozado e foi muito maltratado por muitas igrejas à sua volta. E ele conta esta história quando uma vez chegaram-se ao pé dele e ele começava a ver o que os outros diziam dele
do trabalho. Ele começou o trabalho como qualquer igreja começa, pequenina, na sua casa. E ele começou a ver o que é que os outros diziam de outras igrejas dele, do trabalho dele. E o que corria no meio dos outros crentes era que o Skip e a igreja dele só tinham uma coisa. Era só Jesus e mais nada. E o Skip, quando ouviu aquilo, no princípio ficou, como todos nós cá ficaríamos, sempre a desprezar o trabalho. Mas passado uns segundos caiu-lhe a ficha. Só temos Jesus. Ele disse, mas é só isso que a gente precisa. É assim, eu prefiro ter Jesus e não ter mais nada do que ter o resto e não ter Jesus. Então, ele ficou assim, eles queriam deitar abaixo, mas ainda não deram mais gás. E ele continuou o trabalho. Ok? Quando ele diz que nós estamos perfeitos nele, é um pouco isso. Nós não precisamos de muito mais, ou mais nada. E esta história do Skip ajudou-me a compreender melhor esta passagem. Capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Sepultados com ele no batismo, aqui a expressão sepultados no batismo aponta para o facto dos crentes, necessariamente por serem crentes, terem que estar identificados com a morte de Cristo. Ok? Batismo também significa identificação com. Identificados com a morte de Cristo. Mas, se eu sou crente e identifico-me com a morte de Cristo, também tenho que apanhar o barco, porque se eu estou em Cristo, também estou na morte e estou na ressurreição. Eu estou identificado com Ele em todas as fases de Cristo. Onde Cristo está, eu também estou. Eu estou identificado na sua morte, estou identificado na sua ressurreição e estou identificado onde Ele está agora, sentado nos lugares celestiais, em Cristo, porque estou nele. É como se entrasse no seu barco e onde Ele fosse, eu também vou. Ele morreu, eu também morri. Ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Ele está sentado lá em cima, eu também estou. Posicionalmente. Entendem? E Paulo diz isto como uma alerta. Vejam lá onde é que vocês andam. Vocês têm noção que vocês estão em Cristo? Vocês já morreram para o mundo porque morreram em Cristo. Já ressuscitaram para a nova vida porque estavam em Cristo, porque senão não seriam crentes. E que estão assentados nos lugares celestiais. Então tenham cuidado com a forma como vivem, porque estão em Cristo. Percebem? E por isso é que ele diz no versículo 13: vós estáveis mortos nos pecados. Vocês estavam mortos. E nem circuncisão da vossa carne. Ele vos vivificou juntamente com Ele. Ou seja, em Cristo, nós que estávamos mortos passamos a estar vivos. Perdoando todas as vossas ofensas. 14. E havendo arriscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou de meio de nós, cravando na cruz. E no versículo 20 vemos isto também. Se pois estáis mortos com Cristo, porque estamos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo. Esta é a resposta para os legalistas. Aqui já não é os gnósticos, é os legalistas. Se nós estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo estamos salvos, nós não podemos querer o melhor de dois mundos e depois tirar umas coisas. Se nós estamos em Cristo, e se o nosso problema da morte está resolvido e estamos a viver em novidade de vida, eu não devo ser perseguido pela lei que me condenava. Porque a lei foi abolida na cruz. E se a lei que me condena já não me condena agora, por que razão é que nós temos que nos tornar aceitáveis, como se isso fosse possível, pela lei? E ele, no fundo, está a dizer, arrumem com esses legalistas, extremistas. Vós estões mortos para o pecado, estões mortos para a lei. Agora vivemos num período de graça. No livro que eu gosto muito deste senhor também, o Watchman, uma vez mais, nem tudo, não concordo com tudo com ele. Eu vou-vos dizer isto, vocês não me levem mal. No fundo, eu vejo muita coisa e nem tudo concordo, mas há muita coisa que eu aprendo. E o Watchman foi uma inspiração para mim, sobretudo o livro Vida Cristã Normal, que eu recomendo a todos que leiam. E nesse livro há um capítulo, só tem uma palavra, o capítulo desse livro é Considera-te. O capítulo é Considera-te. E é importante, porque nós muitas vezes somos cristãos que não nos consideramos. Não é considera-te no sentido de considera-te como alguém especial. Não é esse considera-te que eu estou a falar. Devemos nos considerar como somos. Considera-te como vivo dentre os mortos. Considera-te como aquele que está em Cristo. Porque posicionalmente, muitas vezes nós gostamos de pegar no facto de estarmos em Cristo como eu tenho a esperança eterna, não vou para o inferno. Mas depois ignoramos o facto de estar em Cristo e na consideração diária sobre o que isso representa na nossa vida. Nós não nos consideramos. Não consideramos o estado em que nós estamos. E esse capítulo é muito interessante. Posicionalmente, Deus nos vê em Cristo. Mas nós, às vezes, não nos consideramos em Cristo. Isso gera um desfoque. Uma colisão entre a expectativa de Deus e a nossa. E por isso, volta e meia, estamos fracassados. Porque quando a expectativa de Deus choca com a nossa expectativa, existe uma entropia, um desfoque, uma colisão. E isso deve, sobretudo, quando nós não nos consideramos
como aquilo que nós somos. Nós queremos ser aquilo para o qual não fomos desenhados. E quando queremos fazer coisas para as quais não fomos concebidos, fazemos asneira. Ok? Capítulo 3. Parte prática. 1 a 3. Se já ressuscitastes, portanto... É curioso, as partes começam com portanto. É como se fosse uma conclusão. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É como se Paulo estivesse aqui a dizer, isto é cristianismo prático. Alimentem a vossa mente com coisas positivas, com conteúdo espiritual. Isto é prático, porque afeta o que vemos, o que ouvimos, o que conversamos, com quem conversamos. Tudo isso determina pensar nas coisas que são de cima. E isto é eminentemente prático. É o que Paulo está aqui a dizer. E Paulo continua, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão na terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. E vai até ao versículo 9 a falar disto tudo. Leiam com calma, porque isto são questões práticas de vida. Questões práticas. Depois ele fala na questão do lar, no versículo 18 ao 21. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como também convém no Senhor. E vós, maridos, amais vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Estão a ver? Prática, prática, prática. A todos os níveis. Depois, avança com o local de trabalho. Fala também sobre a parte prática, cristianismo prático do local de trabalho. 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne. Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Estão a ver a questão prática também no trabalho? E no fundo, todo este capítulo poderia ser resumido neste versículo 23. Tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração, como ao Senhor. Se nós levarmos a sério o versículo 23, nós estamos a levar a sério tudo o que está para trás. Tudo o que fizemos, fazemos como de coração para o Senhor. Capítulo... Estou a entrar na parte final, que é o capítulo 4, que é a parte relacional. Eu estou quase a terminar. Nesta parte relacional, nós temos aqui 11 companheiros de luta do apóstolo Paulo. Não vamos ler todos, podem ler depois. São 11, ele apresenta-os pelos nomes. Sabem, eu quero-vos dizer uma coisa muito, muito importante que muitas vezes nós não valorizamos. Muitas vezes olhamos para o apóstolo Paulo e vemos-lo como um Rambo. O apóstolo Paulo não faria nada do que fez se não tivesse Deus e se não tivesse uma equipa ao lado. E o facto de terminar a epístola falando na equipa é justamente para mostrar a Colossos que nada se fazia sozinho. Nas igrejas também não há modos solitários. Por maiores capacidades que alguém possa ter, não faz nada sem uma equipa. Não faz nada sem os Lucas. Não faz nada sem os Epáfras. Não faz nada sem os... como é que eles estão? O Marcos, o Onésimo, o Tíquico, o Arquipo, tantos. Estes 11 fazem parte daqueles que foram úteis a Paulo. Como nada se faz na vida cristã sem equipa, sem ser em equipa. E um dos problemas das igrejas é que não sabem trabalhar em equipa. Porque os egos muitas vezes sobrepõem ao trabalho em equipa. E na vida cristã nós vamos pensar no trabalho em equipa, porque é isso que produz resultados. Ok? Por exemplo, e termino com isto, Charles Lindbergh, que há 100 anos fez o voo de Nova Iorque para Paris, mais ou menos. Toda a gente o conhece, certo? Mas alguém conhece o mecânico dele? Se o mecânico dele não fazia o voo. Que o Senhor nos abençoe.